Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje nós vamos conversar sobre compras de Natal. Que cuidados tomar para não cair em golpes? Vamos conversar também sobre produção cinematográfica local e sobre o Canto Tempo, espetáculo do Coretifal. O Pauta Especial já está no ar. Nessa época do ano, o consumo aumenta e com ele o risco de fraudes. Para não transformar as compras de Natal em dor de cabeça, os consumidores e os lojistas devem ficar atentos. Para esclarecer as principais dúvidas, aqui comigo César Caldas, assessor jurídico do Procon. Bom, final de ano, compras, às vezes em demasia, mas algumas compras específicas para presentes. O que o consumidor tem direito e o que o comerciante pode negar? Miguel, essa época é uma época que o consumidor vai às compras com maior frequência e também é um período que a demanda do órgão aumenta significativamente em razão do desconhecimento dos consumidores com relação aos seus direitos e deveres. Então é imprescindível que o consumidor ele saiba que a troca, por exemplo, de um presente adquirido é mera liberalidade do comerciante, a não ser que aquele produto que foi adquirido ele tenha algum tipo de vício ou mesmo defeito, que existe uma distinção entre vício e defeito. Então o consumidor precisa saber desse direito dele. Evidentemente que as lojas têm que afixar isso na sua parte interna, para deixar claro que o prazo de troca é uma liberalidade e também os dias que aquele consumidor poderá voltar ao estabelecimento para fazer a sua troca. O que é vício e defeito, que é impeditivo para a troca e por que da liberalidade? O vício é aquilo que é intrínseco do produto, aquilo que ele já vem com problemas de inadequação para o seu uso. Defeito extrapola a funcionalidade, por exemplo, do produto. Então, existe essa distinção, mas é uma distinção mais técnica e, evidentemente, que é difícil caracterizar um defeito só quando ele atinge a parte física do consumidor, quando extrapola, por exemplo, um liquidificador que estoura ou qualquer produto que venha causar um dano físico à pessoa. Então, a gente chama isso no direito de defeito. É frequente o vício é mais frequente. Então, o consumidor precisa ter essa clareza da liberalidade do comerciante e também saber que se aquele produto, por exemplo, foi adquirido, ele apresenta um vício, evidentemente que aí o comerciante vai ter a obrigação de trocá-lo em 30 dias, né, para que aí obedeça aquilo que está no Código de Defesa do Consumidor. Depois de algumas ações, as montadoras, revendedoras de automóveis, fabricantes de automóveis começaram a fazer recalques, a convocação dos seus consumidores, que se tornou tão comum. Mas isso é um atendimento, ao consumidor, é um pós-venda que tem funcionado muito bem. Mas na hora, por exemplo, da troca de uma camisa, o cidadão comprou uma camisa, aí vem um braço mais curto que o outro. E aí há uma discussão, não, mas a camisa foi vendida perfeita. Como provar que aquela manga de camisa não foi cortada? É evidente que aí é meio complexo, porque aí necessitaria de uma perícia, uma perícia para verificar se aquela camisa ela teve algum corte, enfim. É um aprofundamento da questão. Evidentemente que no caso desse que você mencionou, a obrigatoriedade da troca é imediata, porque ali tem um vício naquele produto. Aquele produto ele foi comprado com vício. E a gente sempre tem que ter a presunção da veracidade daquilo que o consumidor alega, porque é parte vulnerável nessa relação. Então, sempre se tem, e o código é protetivo nesse sentido, para dar ali o apoio ao consumidor nesses casos de produtos com vício. É bem diferente de uma situação de troca de presentes, que às vezes você ganha uma coisa e não gostou, e aí chega lá, depois de usar, ganha no Natal, aí calça no Ano Novo, encharca, enche de areia e na segunda-feira, na terça-feira, quarta-feira, vai lá na loja e diz, olha, não gostei. E o cara vai, olha,
o produto já foi usado. O que fazer? Bom, nesse caso aí existe, né, porque o código ele é interessante. Ele, embora muitos imaginem que é um código protetivo ao consumidor, mas ele tem dentro dos seus princípios, né, a boa-fé. E essa boa-fé não é só do fornecedor que deva ter essa boa-fé. Essa boa-fé também é inerente ao consumidor. E nesse caso, o consumidor está usando de má-fé. Evidentemente que ele não vai ter um amparo, não só, acredito, do comerciante que ali vendeu aquele produto perfeito, né? Mas também se uma reclamação adentrar o órgão com essa característica, é evidente que o órgão não vai acolher, porque ali está se visualizando a possibilidade de até de uma litigância de má-fé com relação àquilo que foi adquirido. Mas às vezes o comerciante, na tentativa de se livrar daquele consumidor chato, ele realiza a troca e absorve o prejuízo. Por exemplo, a loja cheia, chega a pessoa reclamando em voz alta, chamando a atenção de todo mundo, esculhambando a loja, chama mais atenção do que o produto. É evidente que aí o comerciante, em razão disso, ele vai preferir ter aquele prejuízo em tese do que ter a sua imagem denegrida não só, né? Porque hoje a rede social ela é fundamental para que casos dessa natureza venham a prejudicar determinada empresa. É evidente que aí o bom senso certamente vai imperar e o comerciante vai fazer essa devolução salientando que é uma liberalidade, né? Não se pode fomentar, nesses casos de consumo, a litigância de má-fé. Então, aí é uma questão de liberalidade do comerciante em ter que evitar ali um constrangimento da própria empresa e que isso não descambe para uma esfera administrativa ou judicial. É a mesma situação no restaurante, né? Às vezes o cidadão quer aplicar o golpe do prato feito, começa a comer, quando chega lá pelas tantas, já no final, arranca o cabelo e bota no prato. Dá um cabelo aqui. Quer dizer, eu nunca presenciei uma cena dessa, mas está na ilustração aí do Código Consumidor em muitos casos. O comerciante pode chamar a polícia e dizer que o cidadão agiu de má-fé? É um tanto complexo essa situação, porque é matéria de prova. Mas hoje, Miguel, o que é que ocorre? Hoje você, com a possibilidade de ter câmeras, né, no seu ambiente comercial, você detecta facilmente aquilo que é de irregular. Se esse comerciante tiver esse aparato tecnológico para demonstrar que ali houve uma litigância, houve uma má-fé do consumidor, certamente ele vai ter o amparo para chamar o poder de polícia para ali verificar aquele fato. Evidentemente, se ele tiver uma fragilidade nesse aspecto, jamais ele vai de encontro, porque ali vai ser a contradição de afirmações, né? E é evidente que ali o prejuízo maior será se ele for contestar. É preferível que ele isente, né, aquele fato do que ele ir adiante e tentar desmistificar aquele fato. No início da entrevista, o senhor disse que essa época é uma época assim, de muita demanda dentro do PROCON. Mas estamos no final do ano, compras de Natal, Ano Novo, temos também as compras de escola, matrículas, compra de livro, módulo. É por isso também? Também, porque o PROCON é uma caixa de ressonância daquilo que é comercializado, tanto de produtos como de serviços. E você atinge agora novembro, dezembro, janeiro, as escolas estão no período de matrícula. E esse período tem uma demanda considerável com relação às denúncias, às reclamações formuladas através do Escreva PROCON, né, até a abertura de processos instaurados de determinadas escolas, porque, inclusive, abrindo um parênteses, Miguel, ontem nós tivemos uma reunião muito proveitosa no PROCON, juntamente com a Secretaria da Mulher e Cidadania, o Sindicato das Escolas, algumas escolas também
estiveram presentes para justamente discutir procedimentos que evitem que essa demanda chegue no PROCON. Inclusive, também com relação a esse fato que houve de uma negativa de determinada escola em aceitar um aluno com deficiência. Então, foram questões relevantes nesse contexto e foi muito proveitosa e vai evitar, evidentemente, uma demanda no órgão de defesa do consumidor, no Ministério Público e já ficamos agendados para o próximo dia 19, se não me falha a memória, já também com a presença do Ministério Público, para que a gente ajuste essa conduta, porque a missão do órgão, na verdade, não é aquela missão punitiva. A missão do órgão é uma missão de harmonização dessa relação entre o consumidor e entre o fornecedor, tanto de produtos como de serviços. Então é importante, né, que a sociedade também exerça o seu direito, mas antes que isso chegue a vias de fato, tanto administrativa como judicial, que sentem à mesa e discutam um acordo, uma possibilidade para evitar essas demandas. Conversamos com César Caldas, assessor jurídico do PROCON. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Eu que agradeço, um bom Natal para todos. Agora nós vamos a um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre as produções do cineasta alagoano René Guerra e conhecer um pouco mais da sua história, formação e carreira. Sai daí, é bem rapidinho.